Vivemos na era da revolução digital. Os nossos dados, as nossas comunicações, até mesmo o nosso dinheiro, estão a migrar para o espaço virtual. E no centro deste novo paradigma surge uma solução controversa e disruptiva: o Bitcoin. Amado por uns, odiado por outros, o Bitcoin desafia a ordem estabelecida. Será ele o futuro do nosso dinheiro ou apenas um delírio especulativo alimentado por promessas vazias? Neste episódio vamos analisar os argumentos contra o Bitcoin. É verdade que ele consome demasiada energia, ou que facilita crimes, ou ainda que é uma bolha sem qualquer valor intrínseco? Estas são algumas das perguntas que hoje vamos analisar. Assim que prepara-te para questionar tudo aquilo que achavas que sabias sobre o Bitcoin. Esta não é apenas uma moeda. É uma revolução. E a verdade começa agora. O Bitcoin nasceu como uma promessa de liberdade financeira e descentralização, mas desde o início tem sido associado a um lado sombrio. Faz frequentemente manchetes como sendo a moeda do crime, usada para lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e outras atividades ilícitas. Esta narrativa, no entanto, é sustentada por um mito. Será o Bitcoin realmente o principal meio de troca para os criminosos, ou a sua transparência e rastreabilidade tornam-no numa ferramenta menos eficiente para o crime do que imaginamos? À diferença do que muitos acreditam, o Bitcoin não é anónimo, mas pseudónimo. Cada transação é registada de forma permanente na blockchain, permitindo uma traçabilidade e análise futuras. Isto já ajudou, inclusivamente, autoridades a identificar ou desmantelar redes criminosas. Assim que, na prática, o Bitcoin não é uma ferramenta ideal para atividades ilícitas. A transparência da blockchain torna mais fácil rastrear fundos do que no caso do dinheiro físico, que ainda é amplamente usado, esse sim, por criminosos, justamente por ser impossível de rastrear. Ora, um relatório da Chain Analysis, uma das principais empresas de análise de blockchain, revela que apenas 0,24% do volume total de transações de Bitcoin em 2022 estava associado a atividades ilícitas. Isto é uma fração mínima quando comparamos a lavagem de dinheiro globalmente realizada com dinheiro fiduciário. Em números absolutos corresponde a 20,6 mil milhões de dólares, um aumento, é verdade, em comparação a anos anteriores, devido principalmente a sanções económicas e à maior visibilidade das transações ilegais. Mesmo assim, essa proporção é significativamente menor do que os 2 a 5% do PIB global estimados que circulam na economia ilícita usando moedas fiat. E não sou eu que o afirmo. É o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime que afirma que aproximadamente 1,6 trilhões de dólares são lavados anualmente usando dinheiro fiat, o que equivale a cerca de 2,7% do PIB global. Este número evidencia a enorme escala dos crimes facilitados pelos sistemas tradicionais de pagamento. Casos como o do Silk Road, o infame mercado da Dark Web, e mais recentemente a operação contra a plataforma Hydra, mostraram que o Bitcoin não só é rastreável, como é uma ferramenta eficaz para capturar criminosos. As características da transparência de blockchain dificultam as atividades ilegais de grande escala, e isso é comprovado pelos casos em que as autoridades conseguiram seguir e recuperar valores substanciais de criptomoedas roubadas, como o caso do hack da Bitfinex em 2016, onde se recuperaram 5,1 mil milhões de dólares. As transações na blockchain já ajudaram também a resolver casos internacionais de tráficos de droga, exploração infantil e terrorismo. A ironia é que muitos criminosos não entendem que, ao usarem o Bitcoin, deixam um rastro digital eterno. Por isso, enquanto o Bitcoin frequentemente é criticado, os criminosos mais experientes recorrem a outras moedas digitais, mais focadas no anonimato, como é o caso da Monero, ou simplesmente continuam a utilizar o velho e confiável dinheiro vivo. E nós, em Portugal, nem precisamos de ir muito longe, já que a nossa economia paralela, por exemplo, estima-se em 17% do nosso PIB, e isto acontece precisamente à custa do dinheiro fiat. Compreender o verdadeiro papel do Bitcoin no mundo do crime é essencial para desfazer estes mitos. Sim, é usado para fins ilegais, como qualquer tecnologia disruptiva no início da sua adoção, mas a sua transparência inata e a crescente regulamentação global colocam o mesmo muito longe de ser a moeda preferida do mundo criminoso.
No mundo que também ele enfrenta crises climáticas crescentes, o debate sobre o consumo de energia está mais aceso do que nunca. E no centro de uma polémica crescente está, como sempre, o Bitcoin, uma moeda digital que para muitos é sinónimo de desperdício energético. Mas será que esta narrativa conta a história completa? O Bitcoin é realmente o vilão ambiental que muitos apontam? Ou há aqui nuances que estão a ser deixadas de lado? Bom, é verdade que a mineração do Bitcoin consome muita energia, mas o consumo por si só não é necessariamente o problema. A questão mais relevante é de onde é que vem essa energia. Ora, um estudo da Bitcoin Mining Council mostra que uma parcela significativa da energia usada pelo Bitcoin já vem de fontes renováveis. Um relatório também da Cambridge Center for Alternative Finance revela que atualmente perto de 40% da energia utilizada na mineração de Bitcoin vem de fontes renováveis como energia hidroelétrica, solar e eólica. Em algumas regiões, como a Islândia, essa proporção é muito maior. Ora, o Bitcoin pode inclusivamente ser uma ferramenta para catalisar o desenvolvimento de energias limpas, mineração em regiões com excesso de produção renovável, como é o caso, por exemplo, do Texas nos Estados Unidos, está a ajudar a estabilizar as redes elétricas, evitando assim mais desperdícios. Outro ponto frequentemente ignorado é que o Bitcoin é uma alternativa ao sistema financeiro tradicional que também consome quantidades imensas de energia. Bancos, caixas multibanco e até mesmo a mineração do ouro físico geram um impacto por si só considerável. De acordo com um estudo da Galaxy Digital, em 2021, o sistema bancário tradicional consome quase 2 vezes mais energia do que a rede Bitcoin. Mas esta comparação raramente é feita. E tenham em conta que estamos a falar de uma infraestrutura global disponível a todos os que têm acesso à internet e a um computador. Em regiões onde as moedas locais são instáveis ou onde os bancos são inacessíveis, o Bitcoin oferece assim uma solução única. E a infraestrutura de mineração pode, paradoxalmente, impulsionar também o desenvolvimento de energias renováveis nessas áreas. Então, o Bitcoin é um problema ambiental ou um catalisador para a transformação energética? E a resposta não é tão simples, mas uma coisa é certa. O impacto do Bitcoin no meio ambiente não é tão negativo como se quer fazer passar, depende das escolhas que fazemos sobre como gerar energia e consumir a mesma. Dinheiro, uma ferramenta antiga, central da história da humanidade, mas o que realmente define o seu valor? Desde o ouro brilhante até ao papel impresso, o valor do dinheiro tem sido moldado tanto por crenças quanto por utilidades práticas. Mas, recentemente, surge o Bitcoin, uma moeda puramente digital, sem forma física ou garantia em bens tangíveis. E a pergunta é inevitável: como é que algo intangível pode ter valor? Ora, o conceito de valor intrínseco, frequentemente associado a bens como o ouro, está enraizado em 2 componentes, na sua utilidade prática e na escassez. O ouro, por exemplo, tem aplicações industriais, é resistente à corrosão e amplamente reconhecido como uma reserva de valores por muitos séculos. Mas quando olhamos para o Bitcoin, as dinâmicas mudam. Não pode ser tocado ou usado como material em indústrias, mas, se formos ao limite, nada tem um valor intrínseco ou inerente. O valor de algo será sempre subjetivo, até mesmo quando estimamos o valor de uma ação, a projeção que fazemos dos fluxos de caixa da empresa varia de pessoa para pessoa. Esta subjetividade está, convenhamos, em todo o lado. E algo que nós humanos valorizamos quase transversalmente é a escassez. Ora, o protocolo que sustenta o Bitcoin oferece um limite de 21 milhões de unidades, pelo que nunca haverá mais do que isso. Assim como o ouro, cuja oferta é limitada no nosso planeta, o Bitcoin opera com uma escassez calculada que o protege da inflação descontrolada comum em muitas moedas fiduciárias. O Bitcoin é assim a primeira forma de dinheiro verdadeiramente digital, que é resistente à censura, escasso e que não pode ser controlado por nenhum governo ou entidade. O seu valor está precisamente nesta independência e na confiança que as pessoas têm na rede que o sustenta. 2 outros pilares da valorização subjetiva são a segurança e a confiança. A blockchain, o sistema que está por detrás do Bitcoin, é uma tecnologia inovadora que registra cada transação de forma pública e imutável. Este livro contábil, digital e global, é mantido por uma rede descentralizada de mineradores e utilizadores. E para hackeá-lo,
seria necessário comprometer milhões de computadores simultaneamente, o que é, digamos, um feito impossível na prática. É verdade que o Bitcoin não tem a utilidade prática do ouro, mas consegue ser útil como reserva de valor e meio de transferência. É especialmente poderoso em economias instáveis, onde as moedas locais perdem valor rapidamente, tal como acontece na Venezuela ou no Zimbábue. O Bitcoin já é um refúgio financeiro, permitindo que as pessoas protejam as suas poupanças da hiperinflação. Com o tempo, o valor do Bitcoin expandiu-se além desta tecnologia, é hoje um ativo financeiro reconhecido internacionalmente. Empresas, governos e investidores institucionais começaram a usar o mesmo como uma forma de diversificação dos seus portfólios, comparando-o ao ouro de forma digital. Além disso, a capacidade de facilitar transações globais é tremenda, permitindo a transferência de valor em minutos, atravessando fronteiras, sem necessidade de intermediários, sem censura e com taxas muito reduzidas. O valor intrínseco do Bitcoin não está assim em algo que podes segurar com as mãos, mas sim num conjunto de propriedades revolucionárias: a escassez, a segurança, a liberdade financeira e a capacidade de resistir à manipulação. Assim como o ouro moldou economias antigas, o Bitcoin está a moldar uma nova economia digital e, com ele, uma nova maneira de pensar sobre o valor. Desde a sua criação, em 2009, o Bitcoin conquistou o mundo, tanto pelo seu crescimento meteórico quanto pela sua volatilidade impressionante. Para críticos, isto é sinal de instabilidade. Para os defensores, é o preço de um sistema revolucionário. Mas afinal, por que é que o preço do Bitcoin flutua tanto? E será que esta volatilidade é uma falha ou uma característica transitória de algo ainda em evolução? Ora, para entender a volatilidade do Bitcoin, precisamos de olhar para as suas raízes. Um ativo digital, descentralizado, com uma oferta limitada e sem vínculo direto a governos ou bancos centrais. Mas estas inovações também criam dinâmicas únicas que tornam o preço particularmente volátil. O mercado ainda é jovem, com pouco mais de uma década de existência, diferente do dólar, por exemplo, que tem séculos de estabilidade e aceitação global. O Bitcoin ainda está em fase de amadurecimento. O facto de ser um mercado menor significa que qualquer grande transação pode causar ainda oscilações significativas no seu preço. Um fator-chave para isto é a oferta fixa ou inelástica. Ao contrário de moedas fiduciárias, o Bitcoin tem um limite programado de 21 milhões de unidades. Esta escassez digital amplifica os movimentos do preço em resposta à procura. Quando os investidores acreditam que o Bitcoin será mais valioso no futuro, aumentam as suas compras e isto pode causar subidas rápidas no preço do ativo. Mas esta sensibilidade também se reflete em eventos externos. Notícias, regulações, declarações de figuras influentes, como por exemplo Elon Musk, frequentemente desencadeiam oscilações onde um simples tweet pode provocar uma alta ou uma queda de vários milhões de dólares. Embora a volatilidade do Bitcoin pareça única, não é nem existe sem precedentes. Ativos como o ouro, que hoje são sinónimo de estabilidade, também enfrentaram períodos de extrema volatilidade, e não é só o ouro. No passado, commodities ou matérias-primas e ações tecnológicas como a Amazon ou a Tesla tiveram trajetórias igualmente imprevisíveis nas fases iniciais. Comparando a volatilidade do Bitcoin com moedas de economias instáveis, às vezes até mostra mais resiliência. Países como a Venezuela ou o Zimbábue, de que eu já falei, onde as suas moedas fiat perderam praticamente todo o valor devido à hiperinflação, o Bitcoin emergiu como uma alternativa viável, apesar desta volatilidade. No entanto, a volatilidade traz desafios práticos. Usá-la como moeda para transações diárias é naturalmente complicado. Quem é que pagaria por um café hoje com uma moeda que pode dobrar de valor amanhã? Isto é de alguma forma um exagero, mas ao mesmo tempo esta mesma volatilidade é o que atrai investidores. Os traders aproveitam movimentos rápidos para lucrar, enquanto investidores institucionais começaram a ver o Bitcoin como uma forma de diversificar portfólios. A volatilidade do ativo é assim amplificada pelo facto de ser jovem, pela falta ainda de regulação, mas há sinais de mudança. A entrada de instituições financeiras tradicionais, a criação de um ETF de Bitcoin e
uma adoção mais ampla trazem mais liquidez e estabilidade ao mercado. O facto de estar cada vez mais regulado também ajuda a reduzir as manipulações dos preços. E é importante lembrar que o facto de ser volátil não significa que seja inútil. Assim como o ouro estabilizou a sua posição ao longo dos séculos, o Bitcoin pode seguir um caminho semelhante. O que vemos hoje é apenas o início desta jornada. O Bitcoin foi projetado para ser uma alternativa global ao dinheiro tradicional, prometendo liberdade financeira e autonomia. Mas os críticos afirmam que esta tecnologia não é capaz de suportar o volume de transações necessário para atender bilhões de pessoas. Afinal, o Bitcoin pode realmente escalar para um mundo globalizado? No núcleo da rede Bitcoin está a blockchain, um livro de contabilidade digital e descentralizado. Mas, embora revolucionária, esta tecnologia enfrenta limitações fundamentais quando falamos de escala. O Bitcoin foi projetado com um limite de tamanho de um bloco de 1 megabyte e aumenta a sua dificuldade a uma quantidade específica de blocos, concentrando assim o tempo médio de processamento em 10 minutos. Isto significa que a rede pode processar aproximadamente 7 transações por segundo, uma capacidade que fica aquém de gigantes como a Visa, que podem lidar com mais de 65 mil transações por segundo. O problema da escalabilidade do Bitcoin é então uma questão de design. O ativo prioriza a segurança e a descentralização, mas isto acaba por comprometer a capacidade de processar um grande volume de transações em tempo real. À medida que a procura por transações na rede vai aumentando, surgem duas consequências: taxas mais elevadas e tempos de espera prolongados. Durante picos de uso, como o mercado em alta de 2017 ou 2021, as taxas médias de transação ultrapassaram os $50. Imagina o que era usar Bitcoin para pagar um café. A transação poderia levar mais tempo a ser confirmada do que o café a arrefecer. Este congestionamento significa que existem milhares de transações a aguardar em fila espaço para serem registadas nos blocos da rede. Ora, a comunidade Bitcoin reconhece estes desafios e várias soluções estão a ser desenvolvidas para melhorar a escalabilidade. Uma delas é a Lightning Network, uma camada secundária construída sobre a blockchain do Bitcoin. A Lightning Network permite que utilizadores criem canais de pagamento fora da blockchain principal e isto reduz a carga de transações na rede, tornando pagamentos quase instantâneos e com taxas mínimas. No entanto, mesmo esta solução tem limitações e enfrenta desafios de adoção. É uma solução promissora, mas ainda está nos estágios iniciais e muitos utilizadores enfrentam algumas barreiras técnicas, além de que existem preocupações sobre como é que afeta a descentralização a longo prazo. Embora o Bitcoin seja frequentemente comparado a sistemas de pagamento tradicionais, como a Visa, esta comparação ignora um detalhe crucial. Não foi projetado para substituir completamente sistemas desta natureza. A proposta de valor é uma alternativa descentralizada, mais adequada para as transferências entre pares e como reserva de valor. Assim que, apesar do Bitcoin ter claramente limitações a nível de escalabilidade, ele não precisa de ser a solução única financeira global. Em vez disso, pode coexistir com outras tecnologias como as stablecoins, as redes de segunda camada e até mesmo criptomoedas projetadas especificamente para transações rápidas, como é o caso da Solana. O que vemos hoje é então apenas o início. A questão da escalabilidade é real, mas não é um ponto final na história da criptomoeda. É um problema técnico, sem dúvida, e como em qualquer tecnologia emergente, as soluções para a adaptação desenvolvem-se à medida que a adoção vai crescendo. O Bitcoin, como símbolo da descentralização financeira, tem despertado tanta admiração quanto polémicas. No entanto, um dos maiores desafios enfrentados pela criptomoeda é o poder dos governos. Muitos países consideram proibir o Bitcoin, argumentando preocupações económicas, sociais e legais. Mas será que um governo consegue realmente banir o Bitcoin de forma definitiva? Bem, os motivos destas tentativas de proibição têm sido variados e complexos ao longo do tempo. O Bitcoin desafia naturalmente a soberania dos bancos centrais. Um governo depende, como sabem, do controle sobre a sua moeda para políticas económicas e estabilidade financeira,
Mas, ao ser descentralizado, o Bitcoin escapa a esse controlo. Para países que enfrentam inflação e instabilidade económica, como é o caso da Argentina ou do Irão, a proliferação do Bitcoin pode complicar o controle monetário e desvalorizar a moeda fiduciária nacional. Assim, o Bitcoin é frequentemente associado a transações não regulamentadas, como a lavagem de dinheiro e o tráfico de drogas, o que eu já desmontei num ponto anterior. Ora, os governos temem que a natureza anónima das transações na blockchain também facilite essas atividades, que é, digamos, totalmente errado, porque já vimos estudos neste episódio que mostram que menos de 1% das transações está ligado a atividades ilegais. A percepção pública e a propaganda negativa sobre o anonimato da blockchain continuam a ser um problema significativo. Mas vamos ver alguns exemplos. O governo chinês implementou múltiplas proibições ao longo dos últimos anos, bloqueando atividades de mineração e transações financeiras relacionadas ao Bitcoin. No entanto, muitos mineradores mudaram-se para países vizinhos com incentivos fiscais e recursos energéticos baratos. Na Índia, o Bitcoin enfrentou tentativas de proibição no passado pela Autoridade Monetária da Índia, mas a pressão social e os avanços judiciais permitiram que a criptomoeda permanecesse legal. Já no Irão e no Kosovo, são outros países que se viram forçados a proibir temporariamente a mineração, apenas devido ao elevado consumo de eletricidade. Apesar destas proibições, banir o Bitcoin de maneira total é extremamente difícil devido à natureza descentralizada da tecnologia. As transações entre pares, facilitadas pela rede, não dependem de um intermediário central e isto significa que, mesmo em países que tentam proibir o Bitcoin, os cidadãos podem fazer transações diretamente entre si, sem passar por bancos ou exchanges oficiais. O facto da blockchain ser global e aberta torna difícil para um governo apagar ou bloquear transações. Isto também significa que a tentativa de proibir a criptomoeda é, em muitos casos, apenas simbólica. Em vez de proibir, muitos países estão a começar a adotar uma posição contrária, através de regulamentos equilibrados e iniciativas tecnológicas que procuram integrar o Bitcoin no sistema financeiro sem perder o controle. Alguns governos estão a incentivar o uso de stablecoins, que vinculam o Bitcoin a ativos físicos ou moedas fiduciárias, garantindo menos volatilidade e maior controle regulatório, e as soluções, como eu mencionei, da Lightning Network oferecem pagamentos instantâneos e de baixo custo, facilitando as transações rápidas e escaláveis. Ora, isto ajuda a reduzir a carga na blockchain principal e torna o Bitcoin prático para o dia-a-dia das transações, consumindo menos energia. Assim que o Bitcoin está longe de ser apenas um ativo financeiro. Ele representa um desafio e uma solução para os governos, dependendo das escolhas políticas e das tecnologias em desenvolvimento. Em vez de proibir, os governos estão a optar por regular e adaptar o Bitcoin ao seu sistema financeiro, mas isto não significa que perde a descentralização, mas sim que encontra um equilíbrio entre a inovação, o controle e a estabilidade. Ora, desde o aparecimento de Bitcoin, o mundo das criptomoedas testemunhou uma explosão de inovações tecnológicas, mas enquanto as blockchains mais recentes se destacam pela velocidade e pela eficiência energética, o Bitcoin continua a ser o padrão de ouro das criptomoedas. Será que estas novas tecnologias representam um futuro mais brilhante ou apenas complementam o papel único de Bitcoin? Ora, as chamadas blockchains de segunda e terceira geração, como Ethereum, Solana e Cardano, apresentam recursos técnicos que superam o Bitcoin em diversos aspectos, destacando-se na prática em 3 frentes principais. A escalabilidade, onde, por exemplo, Ethereum introduziu os contratos inteligentes e migrou para um modelo Proof of Stake, reduzindo drasticamente o consumo de energia. A velocidade das transações, onde Solana e outras blockchains são capazes de processar milhares de transações por segundo, enquanto o Bitcoin está limitado com 7. E a eficiência energética. O modelo Proof of Stake elimina a necessidade da mineração intensiva, usando demasiada energia, que é precisamente um dos pontos mais criticados da rede Bitcoin. Estas tecnologias foram projetadas para resolver problemas específicos do Bitcoin, como a escalabilidade e o consumo de energia. Ora, o Bitcoin continua a ser o único em aspectos que nenhuma outra blockchain conseguiu replicar completamente. Um deles é a segurança incomparável. O modelo Proof of Work, apesar de ser intensivo em energia, é considerado mais seguro e resiliente contra os diferentes ataques.
A descentralização extrema é outro, por exemplo, enquanto blockchains como Solana e Ethereum dependem de validadores concentrados, o Bitcoin mantém a maior rede descentralizada do planeta. E o terceiro está relacionado com a reserva de valor e a confiança global, porque não é apenas uma moeda digital, é frequentemente comparado ao ouro e a oferta fixa de 21 milhões é uma característica que nenhuma outra blockchain replica na sua essência. Enquanto as blockchains alternativas se esforçam todos os dias para serem plataformas universais, a rede Bitcoin foi projetada para ser a base de um novo sistema monetário. Mesmo com a tecnologia básica mais simples, o Bitcoin não parou no tempo. A inovação está a acontecer de maneira incremental e focada na segurança, através, por exemplo, de camadas de nível 2, como a Lightning Network, que já mencionei, e a Taproot, que vem melhorar a privacidade e a eficiência das transações. Não estamos a tratar aqui apenas de competição, as alternativas ao Bitcoin muitas vezes complementam a sua função, criando um ecossistema diversificado, onde cada blockchain atende a propósitos muito diferentes. Embora existam tecnologias mais avançadas, em termos de funcionalidade, nenhuma conseguiu substituir a posição de Bitcoin como o ativo digital mais seguro, descentralizado e confiável. A história mostra também que o primeiro adotante de uma tecnologia disruptiva geralmente mantém a sua relevância, como aconteceu com a internet e o protocolo HTTP. Durante séculos, a evasão fiscal foi facilitada por sistemas bancários offshore, fundos internacionais e esquemas de contabilidade complexos. Mas com o aparecimento do Bitcoin, muitos acreditam que a criptomoeda se tornou a ferramenta preferida para ocultar riquezas e evitar impostos. Será isto verdade ou apenas um mito moderno? Já vimos que o Bitcoin foi projetado como uma rede descentralizada que permite transações entre utilizadores sem intermediários. Cada transação é publicamente registada numa cadeia de blocos, visível para todos, mas protegida de alguma forma por pseudónimos digitais. Isto significa que as transações são todas rastreáveis a um endereço específico e ferramentas de análise da blockchain podem ligar esses endereços a indivíduos ou entidades, especialmente quando usam plataformas regulamentadas como exchanges. A regra do Know Your Customer, aplicada atualmente à maioria de corretoras, permite precisamente facilitar esta ligação entre aquilo que é uma conta sem nome a um cliente em particular. Ainda assim, Bitcoin é usado para atividades ilícitas, como qualquer outro ativo financeiro, mas a sua contribuição para a evasão fiscal é marginal em comparação com o sistema tradicional. Já vimos que cerca de 2 a 5% do PIB mundial é perdido devido a crimes como a evasão fiscal e que, a nível de Bitcoin, essa percentagem é inferior a 1%. A transparência da criptomoeda, paradoxalmente, torna-a numa ferramenta ineficiente para aqueles que procuram evadir impostos. Porquê? Porque empresas como a Chain Analysis, a CipherTrace ou a Elliptic fornecem ferramentas avançadas para localizar transações na blockchain, ajudando governos e instituições financeiras a identificar atividades suspeitas. Existem casos reais de apreensão de fundos ilícitos, como em 2021, onde o FBI recuperou milhões de dólares em Bitcoin pagos como resgate durante o ataque de ransomware da Colonial Pipeline. Além disso, recentemente um americano foi condenado a 2 anos de prisão por evasão fiscal de quase 4 milhões de dólares que vendeu em Bitcoin, o que, digamos, demonstra que com vontade e tempo é possível determinar os beneficiários das transações na blockchain. A regulamentação das criptomoedas tem ajudado e evoluído rapidamente, fechando este tipo de brechas e integrando o Bitcoin no sistema financeiro global. A maioria das exchanges de criptomoedas hoje exige identificação rigorosa e em conformidade com as normas de prevenção à lavagem de dinheiro, e isto obviamente dificulta o uso de Bitcoin para esconder rendimentos. Assim que o Bitcoin pode ser usado para evasão fiscal, seguramente, mas comparado com os métodos tradicionais é menos eficiente, menos seguro e mais rastreável. Portanto, não é assim uma decisão muito inteligente.
Para muitos, este ativo ainda parece um mistério. É uma tecnologia avançada, reservada para investidores ricos e especialistas em informática. Mas será que esta narrativa faz justiça à realidade? Ou estamos a testemunhar uma revolução tecnológica que está a tornar o acesso às finanças verdadeiramente global? Quando o Bitcoin foi criado, o seu uso era de facto limitado a um pequeno grupo de entusiastas. As carteiras exigiam conhecimento técnico e comprar ou vender Bitcoin era uma tarefa complexa. Mas o cenário mudou drasticamente. Hoje em dia, aplicativos como o Cash App, o Binance, a Revolut ou a Coinbase permitem que qualquer pessoa compre Bitcoin no espaço de minutos. Além disso, carteiras intuitivas como a Blue Wallet ou a Moon Wallet tornam o armazenamento mais seguro e mais simples do que nunca. Além disso, a maioria das exchanges permite comprar frações mínimas de Bitcoin por menos de $1, assim que o mito do Bitcoin ser caro demais para o público em geral é facilmente desmontado. Além disto, o Bitcoin está ainda a alcançar populações que antes estavam completamente excluídas do sistema financeiro global, que hoje em dia atinge cerca de 1,7 mil milhões de pessoas. Para estas pessoas, o Bitcoin é uma alternativa viável, especialmente em regiões com smartphones, mas também sem infraestrutura bancária suficientemente robusta. No entanto, a educação permanece como um dos maiores desafios para o acesso destas pessoas à rede Bitcoin. Felizmente está a mudar graças a iniciativas globais que promovem a inclusão financeira, como a Bitcoin Beach em El Salvador ou a Crypto Literacy Initiative, onde ensinam comunidades inteiras a usar a rede desde criar carteiras até realizar transações seguras. Além disso, a divulgação nas redes sociais, através do YouTube e do TikTok, tem sido fundamentais, oferecendo tutoriais que simplificam conceitos complexos, trazendo mais utilizadores para o ecossistema. Outra crítica muito comum é a falta de infraestrutura para o uso do Bitcoin no dia-a-dia. Isto é, que não existem muitos locais onde o token é aceito. No entanto, e apesar de ser verdade, também é uma realidade que essa adoção está a crescer a um ritmo acelerado. Existem mais de 38 mil caixas eletrónicas de Bitcoin espalhadas pelo mundo, e existe um cada vez maior número de empresas que aceitam o Bitcoin como meio de pagamento. Inclusivamente empresas como a Microsoft ou a Starbucks, através da Lightning Network, já começam a dar os primeiros passos. Assim que o argumento de que o Bitcoin não é acessível ao público em geral reflete mais o passado do que propriamente o presente. Com uma tecnologia simplificada, custos baixos e uma infraestrutura inclusiva, está a tornar-se numa ferramenta poderosa para a inclusão financeira global. Bitcoin já foi chamado de muitas coisas. Moeda do futuro, ouro digital, mas também uma bolha especulativa. Será que estamos diante de mais uma tulipomania moderna ou de uma transformação fundamental nas finanças globais? Para entender se o Bitcoin é uma bolha, precisamos primeiro definir o que é uma bolha. Historicamente, uma bolha ocorre quando o preço de um ativo sobe muito acima do seu valor intrínseco, alimentado por especulação irracional, e colapsa quando a confiança desaparece. A bolha das tulipas no século XVII, as ações das empresas durante a dot-com, no início dos anos 2000, e a crise imobiliária de 2008 são exemplos clássicos. Será que o Bitcoin se enquadra aqui? Bem, ao contrário desse tipo de bolhas clássicas, o Bitcoin não é um ativo sem utilidade ou sem funcionalidade. É uma tecnologia descentralizada e global que resolve problemas como transferências internacionais caras e a exclusão financeira. É, sim, extremamente volátil. Desde 2010 passou por várias quedas drásticas, mas também por recuperações notáveis. E isto é sintomático de uma bolha ou de amadurecimento? Nós já tivemos a oportunidade de falar na volatilidade e, embora o Bitcoin continue a ser volátil, as análises mostram que a sua volatilidade diminuiu gradualmente, indicando maior estabilidade à medida que a sua adoção cresce. É verdade que ainda existem quedas de 50% durante os ciclos da rede Bitcoin, mas essas quedas estão a tornar-se cada vez menores. Assim que uma bolha que é frequentemente impulsionada por especulação pura, sem utilidade real, encontra aqui uma contraparte. Olhando para países como a Venezuela e a Turquia, o Bitcoin é usado hoje em dia como alternativa às moedas nacionais, em colapso, provando o seu valor. Foi também usado, por exemplo, quando começou a guerra na Ucrânia para permitir acesso a capital imediatamente, e podemos também ver que o número de carteiras ativas, hoje em dia, continua a crescer, indicando uma adoção e utilidades crescentes.
No entanto, o mercado Bitcoin atrai naturalmente especuladores, é verdade, mas também investidores de longo prazo que veem nele uma revolução financeira. A especulação é algo natural nos mercados, sobretudo de matérias-primas como o petróleo, o ouro ou o café, e empresas como a Tesla ou a MicroStrategy adicionaram Bitcoin aos seus balanços, não para especular, mas como proteção contra a desvalorização das moedas fiat. Com os ETFs de Bitcoin aprovados em diversos países e bancos tradicionais a integrarem os serviços cripto, a especulação vai ceder naturalmente lugar a um ecossistema financeiro consolidado. Mas então o Bitcoin é uma bolha ou não? O caminho de Bitcoin não foi feito sem momentos de especulação irracional, mas a base tecnológica e a utilidade real da rede diferenciam o mesmo de ativos puramente especulativos. Pode não ser perfeita, mas está longe de ser um simples castelo de cartas. No centro do design da rede Bitcoin está uma ideia simples, mas revolucionária, um limite fixo de 21 milhões de unidades. Para os críticos, este máximo é visto como uma limitação que impede o Bitcoin de se tornar uma moeda funcional para bilhões de pessoas. Mas será que esta crítica reflete a realidade ou estamos aqui a lidar com uma característica que redefine a nossa percepção do que é o dinheiro? O limite de 21 milhões foi estabelecido por Satoshi Nakamoto para imitar a escassez de recursos naturais como o ouro. A ideia era criar um ativo verdadeiramente limitado num mundo onde as moedas fiat podem ser criadas a partir do nada. Ao contrário das moedas tradicionais, o Bitcoin mantém uma política monetária previsível e resistente à manipulação e foi naturalmente inspirado através do padrão ouro que existiu até 1971, aplicando essa ideia no mundo digital. Uma das críticas legítimas é o facto de que ter uma escassez fixa pode levar a problemas económicos graves, especialmente se o Bitcoin se tornar amplamente adotado. Estamos a falar de problemas como uma deflação excessiva, porque com uma oferta fixa e um aumento constante na procura, o valor do Bitcoin tende a subir, incentivando as pessoas a armazená-lo em vez de o gastar. Este comportamento, chamado deflação, pode impactar fortemente e desacelerar a economia. Depois, porque o facto de ter uma oferta limitada significa que os mineradores no futuro deixam de receber recompensas para minerar novos bitcoins e passam a ter a sua principal fonte de receita em taxas de transação. Essas taxas vão ser pagas pelos utilizadores para que as suas transações sejam incluídas no bloco e são determinadas pelas forças de mercado como a oferta e a procura. À medida que a importância das taxas de transação cresce, os mineradores podem priorizar transações com taxas mais altas, potencialmente levando a uma maior concorrência e taxas cada vez mais altas para os utilizadores. No entanto, isto não significa que o Bitcoin não seja divisível. Hoje em dia, podemos dividir um Bitcoin em 100 milhões de unidades, chamadas Satoshis, que permitem que pequenos valores sejam transacionados. Esta divisibilidade garante que, mesmo com o aumento no valor da moeda, a mesma permaneça utilizável para transações cotidianas. Com a ajuda de tecnologias como a Lightning Network, em pequenas transações podem ser feitas de forma rápida e barata, expandindo a funcionalidade da rede sem precisar de alterar a oferta. Se compararmos o Bitcoin com o sistema monetário atual, vemos que o mesmo também apresenta problemas sérios como a hiperinflação. Do Zimbábue ao Líbano, países por todo o mundo enfrentam crises de confiança nas suas divisas, mostrando os perigos de uma oferta ilimitada. E embora o Bitcoin ainda enfrente volatilidade no curto prazo, o facto de ter uma oferta fixa oferece uma base estável para economias futuras. Assim que o limite de 21 milhões não é uma limitação na prática, mas uma escolha deliberada. Num mundo onde a confiança das moedas tradicionais está em declínio, a rede Bitcoin oferece uma alternativa que combina escassez digital com adaptabilidade tecnológica. Outro dos principais argumentos contra o Bitcoin é que ele não é tão igualitário quanto promete ser. Apenas uma pequena parcela dos endereços detém a maior parte do Bitcoin, levando muitos a perguntar se será que estamos apenas a substituir um sistema desigual por outro? Os dados não mentem. Aproximadamente 2% dos endereços de Bitcoin
controlam mais de 90% da oferta total. Ora, isto soa alarmantemente semelhante às desigualdades do sistema financeiro atual. Desde os primeiros dias que investidores iniciais, exchanges e grandes instituições acumularam vastas quantidades de moedas, e este fenómeno levou a uma concentração de riqueza, gerando críticas à equidade. Ora, assim como qualquer tecnologia emergente, os primeiros a adotar Bitcoin tiveram a maior oportunidade de acumular a riqueza antes que a tecnologia ganhe escala. Grande parte destas consideradas baleias são as exchanges, ou mercados que servem de custodiantes aos seus utilizadores e, portanto, têm aqui também bitcoins que na prática não são seus. Ora, embora o Bitcoin enfrente críticas pela concentração de riqueza, é importante colocá-lo em perspectiva. No sistema financeiro tradicional, 1% da população detém mais de 50% da riqueza global. Será que aqui o Bitcoin é realmente mais desigual? Porque os bancos centrais e sistemas financeiros perpetuam desigualdades por meio das políticas como a emissão de dinheiro e o controle das taxas de juros, que frequentemente favorecem quem tem mais capital. Enquanto o sistema financeiro tradicional esconde desigualdades por trás de estruturas opacas, o Bitcoin opera de forma transparente, permitindo que todos vejam exatamente como é que a riqueza está distribuída. Isto não é então um símbolo de desigualdade, mas uma porta de entrada para um sistema financeiro global, onde, por exemplo, se permite que trabalhadores enviem dinheiro para os seus países de origem com taxas significativamente mais baixas do que as que são cobradas hoje em dia pelos intermediários tradicionais. O design do Bitcoin também abre espaço para soluções descentralizadas que promovam uma distribuição mais equitativa no futuro, como, por exemplo, e mais uma vez, a tecnologia Lightning Network, onde os utilizadores podem ganhar satoshis por atividades online, como a criação de conteúdo ou a execução de tarefas, promovendo a tal redistribuição. É verdade que aqui é uma crítica justa, o Bitcoin enfrenta desafios relacionados à distribuição da riqueza, mas também oferece algo que os sistemas tradicionais não conseguem: a transparência, a acessibilidade e a possibilidade de reformar as estruturas económicas. No fim das contas, a verdadeira questão não é se o Bitcoin cria desigualdade. A desigualdade é uma consequência natural dos objetivos e resultados de cada um, mas deveria ser como é que vamos escolher usar o mesmo para construir um futuro mais inclusivo. E enquanto o Bitcoin ganha popularidade como uma alternativa aos sistemas financeiros tradicionais, também enfrenta acusações de ser um agente de instabilidade. Será verdade que o Bitcoin ameaça as economias locais e globais, ou será uma solução em tempos de crise? A volatilidade do Bitcoin é um dos fatores mais apontados como fonte de instabilidade económica. Desde a sua criação, a moeda digital registrou flutuações dramáticas de valor que vão desde a valorização exponencial a quedas de mais de 80%. Em países onde o Bitcoin é amplamente utilizado, a sua volatilidade pode amplificar as crises económicas. Imagina uma família que converteu as suas poupanças para Bitcoin apenas para no mês seguinte ver uma desvalorização de 30%. Boa parte da atividade económica ao redor do Bitcoin é especulativa, com os investidores à procura de lucros rápidos em vez de usar como um meio de troca ou reserva de valor estável. E outro ponto de preocupação é que a adoção do Bitcoin pode enfraquecer o controle monetário dos governos. Em El Salvador, por exemplo, a adoção como moeda legal levantou preocupações sobre a soberania económica do país, porque quando as pessoas começam a usar o Bitcoin em vez da moeda nacional, os bancos centrais perdem parte do controle sobre a inflação, sobre as taxas de juros e sobre a liquidez. O Bitcoin é uma alternativa de preservação de valor. A questão dos funcionários enviarem dinheiro para as famílias em países de baixa estabilidade económica, como aconteceu, por exemplo, em El Salvador, que tinha 20% do PIB proveniente destes envios internacionais, beneficiou muito com o Bitcoin porque este veio reduzir as despesas nas transferências de uma forma considerável. Em vez, portanto, de ser a causa de instabilidade, o Bitcoin também aparece como uma resposta às falhas no sistema financeiro global. Durante a crise bancária, por exemplo, de 2023, o preço do Bitcoin subiu enquanto bancos tradicionais enfrentavam colapsos. O Bitcoin pode sim causar instabilidade no curto prazo, especialmente em mercados não regulamentados ou economias mais frágeis, mas também representa uma alternativa para milhões de pessoas que vivem à margem do sistema financeiro tradicional. A verdadeira questão não é se o Bitcoin é instável, mas se estamos dispostos a abraçar os riscos da inovação para procurar um futuro económico mais inclusivo.
Em 2009, o Bitcoin foi idealizado como um sistema financeiro alternativo, mas 15 anos depois, será que funciona realmente como uma moeda para o uso diário? Bom, nos pontos anteriores já vimos algumas barreiras apontadas ao Bitcoin, limitando o seu uso como moeda. A questão da volatilidade dos preços, onde o valor do Bitcoin oscila drasticamente numa questão de horas, torna difícil o seu uso como unidade de conta. As taxas de transação, que durante períodos de alta atividade sobem para valores que inviabilizam compras pequenas, e a velocidade de confirmação, que com um tempo médio de 10 minutos por bloco, as transações podem demorar mais do que os métodos tradicionais, como os cartões de crédito. No entanto, existem aqui duas soluções que trouxeram luz a um problema que Bitcoin sozinho não consegue resolver. Uma é a Lightning Network, mais uma vez, que permite transações quase instantâneas e com taxas extremamente baixas, e depois são as stablecoins, que vieram ajudar para lidar com a volatilidade, onde carteiras como a Strike permitem que os utilizadores façam pagamentos associados ao dólar americano, aproveitando a infraestrutura do Bitcoin sem os riscos da volatilidade no preço. Em muitas regiões do mundo, o Bitcoin já é usado no dia-a-dia, principalmente onde os bancos tradicionais são ineficientes ou inacessíveis, o caso de El Salvador, que legalizou o Bitcoin como moeda aceite, permitindo assim que os cidadãos paguem por bens, serviços e até os impostos. No caso da Nigéria, que apesar de existirem restrições governamentais sobre o uso dos dólares e das moedas estrangeiras, os cidadãos têm adotado o Bitcoin para realizar pagamentos transfronteiriços, e na República Centro-Africana, que também adotou, à semelhança de El Salvador, o Bitcoin em 2022. Países como o Vietnã lideram no volume de transações ponto a ponto, em grande parte também devido à alta taxa de cidadãos sem acesso à conta bancária. Portanto, o Bitcoin está a evoluir de um ativo especulativo para uma moeda prática do dia-a-dia, com cada vez mais países e instituições a adotarem o mesmo. O caminho é verdade que ainda é longo, mas a cada dia que passa, mais pessoas em todo o mundo estão a descobrir o poder da moeda digital descentralizada. Um esquema de pirâmide é uma prática ilegal em que os lucros vêm do recrutamento de novos participantes e não de um produto ou serviço genuíno. Eventualmente o esquema entra em colapso, prejudicando os participantes mais recentes. O Bitcoin, por outro lado, é uma rede descentralizada e aberta que funciona sem intermediários. Não precisa de recrutar novos participantes para manter a sua operação e não promete retornos financeiros garantidos. Opera com base numa tecnologia chamada blockchain, que verifica as transações de forma transparente e independente. Não há aqui uma entidade central ou liderança que controle o sistema ou lucre diretamente com novos utilizadores. Embora o Bitcoin em si não seja então um esquema de pirâmide, não significa que não existam pessoas que já o tenham utilizado o mesmo ou a sua popularidade para criar fraudes. Exemplos incluem o OneCoin e BitConnect, prometiam retornos garantidos ao usar o nome Bitcoin como isco. O BitConnect foi um esquema de Ponzi que colapsou em 2018, por isso é crucial separar o Bitcoin como tecnologia dos scams realizados em seu nome. Ao educar os utilizadores, podemos evitar que novos esquemas explorem a falta de entendimento sobre as criptomoedas. Assim que o Bitcoin como tecnologia não incentiva a práticas antiéticas, pelo contrário, o facto de ter um código aberto e descentralizado promovem a transparência. No entanto, como qualquer inovação, pode ser usado por pessoas mal intencionadas. Vocês podem ver os constantes esquemas que usam o WhatsApp ou os SMS do CTT ou da Autoridade Tributária para enganar os utilizadores. Já abordámos críticas sobre a segurança, mas não falámos sobre a vulnerabilidade do Bitcoin. Será que a maior criptomoeda do mundo resiste aos ataques cibernéticos mais sofisticados? No coração do Bitcoin está o blockchain, um sistema descentralizado que armazena todas as transações num registro público imutável. Esta estrutura cria uma rede praticamente inviolável. Cada bloco contém um registro de transações que é vinculado criptograficamente ao anterior, e qualquer tentativa de alterar uma transação exigiria reescrever todos os blocos seguintes em milhares de nós da rede, algo inviável devido ao poder computacional necessário. Assim, não temos aqui um ponto central de falha, a rede é sustentada por milhares de nós distribuídos globalmente, tornando impossível que um único ataque comprometa o sistema. Embora a blockchain do Bitcoin nunca tenha sido hackeada no tempo
Em mais de uma década, o ecossistema em torno dela já enfrentou problemas. Já foram hackeadas exchanges, carteiras e até mesmo vulnerabilidades em redes que nos ensinaram lições valiosas. Um exemplo foi o Mt. Gox, em 2014, uma exchange japonesa onde foram roubados 850 mil bitcoins, mas lá está, não foi um ataque ao blockchain, mas sim à infraestrutura de uma plataforma centralizada. Em segundo, a recuperação, no caso do Colonial Pipeline, onde o FBI rastreou e recuperou parte do Bitcoin que foi usado no resgate, mostrando como a blockchain permite auditoria, contradizendo a percepção do anonimato total. Mas então, por que o Bitcoin não é vulnerável? Primeiro, porque, como eu disse, a blockchain é imutável. Depois, porque o método de consenso, o Proof of Work, exige um enorme poder computacional para validar transações e é superior neste momento a 400 exahashes por segundo, tornando qualquer ataque economicamente impraticável. Assim que a principal ameaça à segurança do Bitcoin pode vir no futuro com o avanço da computação quântica, mas mesmo essa ameaça não é insuperável. Porque se de alguma forma os computadores quânticos são várias ordens de grandeza mais poderosos do que o computador atual e, portanto, poderiam calcular facilmente a chave privada de cada um de nós, existem já em desenvolvimento protocolos pós-quânticos que permitem combater essa eventualidade. Assim que o Bitcoin é frequentemente mal compreendido. A robustez técnica aliada à transparência da rede e à descentralização faz dele um dos sistemas mais resistentes jamais criados. Como qualquer tecnologia, enfrenta naturalmente desafios, mas a história do Bitcoin é, até à data, uma história de resistência e adaptação. O Bitcoin opera num sistema onde o controle total dos ativos depende da posse das chaves privadas. Sem elas, o acesso aos fundos torna-se impossível e isso tem gerado preocupações quanto à funcionalidade e segurança. Imagina perder o teu acesso a uma conta bancária sem a possibilidade de recuperar a mesma. Esta é a realidade para muitos detentores de Bitcoin que perdem as suas chaves privadas, mas então por que é que o sistema foi projetado assim? Ora, a blockchain é construída para garantir que apenas o detentor da chave privada possa movimentar os fundos associados ao endereço e isto elimina a necessidade de intermediários e previne fraudes, mas significa que sem a chave não há uma porta para recuperação. Hoje em dia, e de acordo com alguns estudos, por exemplo da Chain Analysis, quase 20% da oferta total de bitcoins estão perdidos devido precisamente a utilizadores que já não têm acesso às chaves das suas carteiras. Será isto uma limitação ou uma característica intencional? Bem, a recuperação de fundos exigiria, de certa forma, um ponto central de controlo, algo que vai contra os princípios da descentralização que o Bitcoin traz como novidade. Criar métodos de recuperação centralizados poderia tornar a rede vulnerável a abusos e ataques, além de que, como a blockchain é imutável, ninguém, nem uma chave privada, nem uma entidade, nem o criador do Bitcoin, ou criadores, poderiam alterar os registros. O facto destes Bitcoins se perderem contribuem para reduzir a oferta, mais uma vez, e a escassez, mas existem já algumas soluções que podem ajudar a prevenir novas ocorrências. Carteiras multifirma exigem múltiplas chaves para confirmar as transações, tornando a perda de uma única chave menos catastrófica. Carteiras e backups físicos permitem armazenar as chaves privadas com segurança e serviços como o Vault 12 permitem que amigos ou familiares guardem fragmentos da chave privada como um backup no caso de te esqueceres. A irrecuperabilidade dos bitcoins perdidos pode parecer uma limitação e, de certa forma, traz muita frustração, mas é uma característica projetada para proteger o sistema de fraudes e da centralização. É um lembrete poderoso da responsabilidade pessoal no mundo das criptomoedas, onde a liberdade e o controlo estão nas mãos do indivíduo. A evolução das tecnologias blockchain traz consigo também uma pergunta. Será que a rede Bitcoin, com todos os avanços que representa, não estará ela a ficar ultrapassada em relação a outras criptomoedas e outras soluções com blockchains diferentes? E embora o Bitcoin tenha sido a primeira e tenha revolucionado o conceito das finanças descentralizadas, a arquitetura enfrenta, como vimos lá atrás, dificuldades em termos de escalabilidade e velocidade.
Ora, outras criptomoedas estão a adotar abordagens mais escaláveis e eficientes para resolver estes problemas. Uma delas já discutimos à exaustão, o Lightning Network, que vem ajudar o Bitcoin a suplantar essas limitações, mas alternativamente temos criptomoedas como a Cardano e a Stellar que estão a explorar soluções de arquitetura em camadas e consensos híbridos para aumentar a escalabilidade. Cardano utiliza o protocolo Ouroboros, eu tenho um vídeo aqui no canal que explica em que é que consiste. A Stellar, por sua vez, usa um protocolo diferente focado em transações rápidas e de baixo custo, adequando-se às necessidades das empresas e dos sistemas financeiros. Além disso, a crescente adoção das soluções de sidechains e a aplicação de algoritmos de Proof of Stake por outras redes blockchain mostram a tendência das criptomoedas em resolver o problema da escalabilidade sem sacrificar a descentralização. Portanto, enquanto o Bitcoin agora é a moeda mais conhecida e respeitada, a rede não detém todas as respostas tecnológicas para o futuro e outras blockchains estão a desenvolver soluções que prometem escalabilidade, eficiência e transações de maneira mais rápida e mais barata. A escolha entre a descentralização robusta e a eficiência técnica será sempre um dilema contínuo, mas a comunidade das criptomoedas tem o compromisso de encontrar soluções inovadoras que garantam que o futuro da blockchain se aplica à escala global. No contexto das transações, um dos principais problemas que tem surgido é o aumento significativo das taxas de transação e esta questão tem implicações diretas na viabilidade do Bitcoin como meio de pagamento diário, especialmente em momentos de congestionamento da rede. As taxas de transação são determinadas pela procura e pela quantidade limitada de espaço nos blocos. Ora, durante os períodos de alta procura, como os rallies no preço ou eventos importantes no mercado, o congestionamento agrava-se. Isto significa que os utilizadores que desejam as transações rápidas tenham de pagar taxas mais altas para que os mineradores as priorizem no próximo bloco da blockchain. Em 2024, por exemplo, o Bitcoin alcançou taxas médias em torno dos $6, mas em picos de congestionamento essas taxas podem ultrapassar os $10, chegando a valores superiores como quase $200. Este aumento nas taxas torna naturalmente as transações pequenas inviáveis financeiramente e é por isso que soluções de outras criptomoedas, como a Solana e Cardano, oferecem taxas muito mais baixas, tornando-se alternativas mais atraentes devido à elevada velocidade e custo reduzido, à conta da centralização. Assim que, embora o Bitcoin continue então a ser um ativo robusto e seguro, os problemas das taxas de transação elevadas ainda são um obstáculo significativo. Isto significa que o Bitcoin terá dificuldade em ser um meio de pagamento viável no dia-a-dia, especialmente à escala global, por si só. As soluções que vimos podem ser cruciais para tornar o Bitcoin não apenas um recurso de investimento ou um meio de preservar valor, mas um meio de transação prático e eficiente para o público em geral. No cenário financeiro global, a crescente adoção das moedas digitais de bancos centrais, as CBDCs, apresenta um desafio significativo ao Bitcoin. Os governos e bancos centrais em todo o mundo estão a investigar ou a implementar essas moedas oficialmente, procurando combinar as vantagens do dinheiro digital com a segurança e o controle proporcionado pelos bancos centrais. As CBDCs são versões digitais das moedas fiat nacionais, emitidas e supervisionadas pelos próprios bancos centrais. São projetadas para serem tão confiáveis e estáveis como o dinheiro físico, mas enquanto as CBDCs têm o suporte e a regulamentação das instituições financeiras oficiais, o Bitcoin opera num sistema totalmente descentralizado e livre de intermediários. Isto significa que, em teoria, a privacidade e a autonomia são mantidas para os utilizadores. Contudo, este aspecto descentralizado traz consigo alguns desafios que vimos significativos. A volatilidade é um deles. Apesar das CBDCs podem, à partida, parecer mais seguras, como são moedas programáveis centralmente, estão debaixo do controle governamental e podem não respeitar a privacidade dos utilizadores. Os bancos centrais têm a capacidade de monitorizar e até censurar as transações, algo que não acontece com o Bitcoin, onde os utilizadores são livres de transacionar como quiserem. Apesar das CBDCs estarem a ganhar força em muitos países, com a China em destaque, muitos utilizadores preferem o Bitcoin devido ao caráter peer-to-peer,
descentralizado e resistente precisamente ao controle por parte do governo. No entanto, a coexistência das CBDCs e do Bitcoin parece ser o cenário mais provável. Segundo análises da Blockchain Institute of Technology, a combinação das duas tecnologias pode oferecer um ecossistema robusto, proporcionando aos utilizadores opções que vão desde a estabilidade das moedas digitais até à privacidade e descentralização do Bitcoin. Em resumo, enquanto as CBDCs oferecem o tal controle e estabilidade dos bancos centrais, o Bitcoin apresenta a liberdade e a descentralização das transações peer-to-peer, assim que a verdadeira batalha não é entre a eliminação de uma tecnologia em favor da outra, mas entre as preferências individuais por privacidade e autonomia e a necessidade institucional de controle e supervisão das transações financeiras. Nós devemos lembrar-nos que a escolha entre Bitcoin e moedas fiat não é apenas uma questão técnica ou económica, é uma decisão sobre os valores em que acreditamos, a liberdade, a privacidade, o controle individual e a responsabilidade coletiva. Para isso, é importante que possamos fazer escolhas conscientes baseadas no conhecimento e na responsabilidade das implicações financeiras e sociais. O futuro, já sabemos, é digital, é descentralizado e está nas nossas mãos. Esta foi uma semana terrível para praticamente todos os índices mundiais, começando nos Estados Unidos e acabando na China. Vemos perdas um pouco por todo lado e superiores a 2%, talvez relacionado com a reação dos mercados aos comentários do presidente do Banco Central americano. Quem reagiu e parece caminhar cada vez mais para uma CRI 2 foi Donald Trump, que voltou a reforçar a ideia de que a Ucrânia tem de negociar a paz abdicando dos territórios invadidos pela Rússia. Pessoalmente acredito cada vez mais que, uma vez eleito, este vai acabar por ser o desfecho mais provável, até porque a qualquer momento fecham a torneira do dinheiro e a Europa não se consegue aguentar sozinha no apoio. Uma decisão que, por um lado, mostra alguma fraqueza do lado europeu, ao permitir a invasão da Rússia uma vez mais, e, por outro, positivo para a estabilidade na região e para os mercados internacionais. Juntando a Europa com a temática deste episódio, parece que os investidores europeus em cripto duplicaram em 2 anos e representam agora 9% da população. Países como a Eslovénia e a Grécia são países com mais de 15% de adoção e, surpreendentemente, em França, 1/4 dos detentores de cripto afirmam que as usam como meio de pagamento. Jerome